Boa noite a todos. O tema que nós escolhemos para a noite é Terra, uma escola planetária. A literatura espírita fala que o planeta Terra, além de escola, é um hospital e uma prisão. Escola, porque ela nos leva ao aprendizado, para que a gente possa crescer nessa jornada evolutiva que nos leva a Deus. Ela é uma prisão. Por quê? Porque espíritos renitentes, inclusive de outras orbes, um pouco mais evoluídas que a Terra, quando lá eles se rebelam, eles são exilados para a Terra, e aqui funciona neles como uma prisão. E eles não saem daqui enquanto não se restabelecer, de modo que o seu diapasão psíquico se coadune novamente com seu planeta de origem. E aqui um hospital, porque corrige mazelas físicas, psíquicas, espirituais. Essas mazelas, elas são corrigidas, como diz a literatura, os espíritos de escola, através do amor ou da dor. Mas acima de tudo, através do estudo, como nós vamos poder observar aqui, é o estudo que nos tira da ignorância e nos dá uma visão do porvir, uma visão melhor. Essa visão, ela funciona em nós como uma alavanca propulsora para que a gente avance o mais rápido possível no processo evolutivo. Como Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Essas moradas, elas são físicas e moradas espirituais. Nas físicas, são os planetas físicos, né, dos mais diferentes orbes, dos mais diferentes sistemas, que lá moram pessoas, moram espíritos. Pessoas menos evoluídos do que os terráqueos, pessoas de igual evolução aos terráqueos e pessoas extremamente mais evoluídas do que os terráqueos. Isso fisicamente falando. Espiritualmente falando, também nós temos orbes que a gente não vê aos olhos nus, que eles vivem, os espíritos que lá vivem dimensões. Quinta dimensão, sexta, sétima, oitava e etc. Quanto maior é a dimensão, maior estado evolutivo do espírito. Só para vocês terem uma ideia, no planeta Terra nós estamos em terceira dimensão. Nós temos notícia de espíritos de escola que em 2012 nós já adentramos, né, na quinta dimensão. Por causa daquele cinturão de fótons do sistema das Pleiades, que compõe o sistema de Alcyon, que é um sistema extremamente evoluído, que o sistema solar, principalmente o Sol, formata com ele um sistema binário. Então, de quando em quando, a cada 10.800 anos, nós entramos no cinturão de fótons do sistema de Alcyone. Isso aqui foi tópico de um estudo numa palestra anterior, que a gente mesmo fez aqui. E vai ficar para uma próxima para a gente adentrar de novo. Então, isso se chama pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, o vazio não existe. Qualquer coisa, qualquer sistema, qualquer planeta é habitado. Aí vocês poderiam falar, então por que a gente não vê? Não vê porque muitos planetas
Primeiro que a humanidade pode estar intraterrena, como aqui, nós temos humanidades na ionosfera, na atmosfera, na crosta, dentro dos oceanos, aqui na Terra. Então tem sistemas que a atmosfera deles já não permite mais, não tem condição mais de vivência da raça humana, então eles vivem na camada intraterrena. Mas o que eu quero enumerar, e que vocês tenham ciência, é que o vazio não existe, está tudo habitado. Tem um capítulo específico disso, lá no Livro dos Espíritos, retratando a pluralidade dos mundos habitados. Então, que tipo de progresso experimenta os planetas? Os planetas, eles progridem materialmente e moralmente. Tudo que a gente possa imaginar, gente, qualquer coisa está em evolução, nada está parado. Desde o sistema mineral, o sistema vegetal e o sistema animal. Dentre as mais variadas espécies do sistema animal, está tudo em evolução. Inclusive o homem, que já atingiu o estado de hominal, também está no processo evolutivo. Essa evolução, que todo mundo está mergulhado, é um predeterminismo divino, que não tem como a gente alterar, não tem como mudar, só tem como a gente se rebelar. Mas se o indivíduo se rebelar contra as leis divinas, é pior. Então é melhor aceitar, se instruir, ver o que ele tem que fazer, o que lhe cabe, porque desde que a gente vem para esse planeta, a gente vem para edificar algo, nós não viemos para cá para passar férias, todo mundo vem para edificar algo. Se ninguém sabe o que é que veio para fazer, então fecha os olhos e pensa assim, ó, eu não sei o que eu vim fazer. Então tenha ciência de que você veio pelo menos para se melhorar, para ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, materialmente, pelas transformações dos elementos, como eu falei anteriormente, que os compõem. E, moralmente, pela depuração. Um indivíduo, a cada dia, a cada semana, a cada ano, a cada existência, ele vai se depurando, ele vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Até que chega um limite. Vamos imaginar que um indivíduo vinha para a Terra e não queira evoluir. A gente sabe que o tempo de existência na Terra, ele vai de 10 mil a 15 mil existências. Vamos supor que o indivíduo vai precisar de 20 mil existências. O planeta Terra não permite isso mais. Então, ele será transmigrado para outra órbita para continuar o seu processo evolutivo. Porque a Terra, ela vai mudando de ciclos. O renitente, o indivíduo rebelde, ele não pode ficar aqui indeterminadamente. Ele não conseguiu acompanhar o processo evolutivo, infelizmente, ele vai para outras órbitas, como aconteceu com espíritos de Orion, como aconteceu com os exilados de Capela e etc. Vários sistemas, inclusive ofereceram espíritos para cá que ajudaram no processo evolutivo da humanidade, desenvolvendo as artes, a medicina, a filosofia, o sistema de sociedade conhecido como nós, porque a gente era rebelde, era troglodita, vivia em caverna, a gente não sabia nem o que era sociedade. Então esses espíritos vêm aqui, muito mais evoluídos que nós, e ajudam-nos no processo de evolução, mas em todos os sentidos. No sentido material, sentido religioso, implantou as religiões, etc. Então os ciclos são esses daqui, ó. Primeiro nós somos primitivos, teve transições, depois nós fomos para provas e expiações, teve outra transição, nós estamos indo para a regeneração. Esse é o momento da humanidade agora, está indo para a regeneração. Aí vocês poderiam falar, todo mundo vai? Não, não é todo mundo que vai. Vai existir algumas características específicas para aqueles que vão herdar a terra. E Jesus deu essa noção. Quando ele disse assim, ó,
Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quem são esses mansos e pacíficos? São pessoas já que começam a ser predestinadas ao bem. Pessoas que não guardam mágoa, que não guardam ódio no coração. São pessoas que já são capazes de auxiliar o próximo, de auxiliar os animais, não destruir a natureza. Então são pessoas diferenciadas. Os Espíritos nos trazem notícias que depois dos grandes eventos que acontecerão no planeta Terra, restarão mais ou menos 2 bilhões de pessoas só no planeta. Ou seja, os outros 2/3 serão transmigrados para outro local. Aí vocês poderiam perguntar assim: não volta nunca mais para a Terra? Volta. Algum dia, algum século e algum milênio, onde eles mudarem e se derem condições para estar vibrando no mesmo diapasão da Terra, já alterado, já modificado, aí eles retornam aqui. Depois, mundos ditosos, mundos felizes e mundos celestes, mundos divinos, mundos angelicais. Isso aí vai demorar muito ainda para a gente atingir essa etapa. Então, o ciclo primitivo, né, serve para as primeiras moradas da humanidade. Aqueles indivíduos bem duros, bem brutos, né? O indivíduo nem sabia falar direito, ele grunhia. Não tinha aspiração nenhuma, a aspiração era copular e sobreviver. Só. Essa era a aspiração. Entendeu? É igual animal. Procria e sobrevive, come. Só. Está vendo? Ó? O homem se preocupa apenas com a satisfação das suas necessidades materiais. Só. A ignorância domina totalmente o conhecimento e a moral. O indivíduo, quando é primitivo, é extremamente ignorante. Já na prova e expiação, que é a nossa condição agora, que nós estamos saindo, o mal ainda predomina sobre o bem. Você vê indivíduos estuprando, alguns religiosos enganando os outros, políticos usurpando a humanidade, o povo, a gente poluindo, derrubando as árvores. Nós não sabemos conviver em harmonia e em equilíbrio com a natureza. Logo, logo, ela vai começar a se revoltar contra nós. Aí nós vamos amargar o que nós fizemos. Os espíritos de prova e expiação, ele tem que espiar situações que eles fizeram em outrora, né? Então, ao mesmo tempo que eles espiam uma situação, eles têm a oportunidade de aprendizado. Esse aprendizado, por veras, difícil, é complicado, mas chama-se provação. Por isso, planeta de provas e expiações. Essas moradas, como eu falei, eles são presídios, são hospitais, são escolas, e entre essas camadas, entre uma e outra, existe outra N camadas. Como disse lá no início, há várias moradas na casa do Pai. Por exemplo, aqui, no meio da terra, existem outros mundos justapostos a esse. Mundos bem inferiores e mundos bem mais evoluídos. Às vezes assim, mas eu não consigo ver. É porque nossa condição ainda não permite isso. Mas as pessoas mais sensíveis já conseguem ver e conseguem sentir. Já no mundo de regeneração, é um mundo que serve para transição. É um mundo onde Jesus falou que é o cessar de lágrimas, é o cessar de choro, de ranger de dente. É onde a humanidade vai ter um pouco de paz e de tranquilidade. Mas o processo evolutivo, mesmo na regeneração,
continua. Como eu disse, é o próximo passo para a humanidade. Então, é a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais. É uma reconstrução. Eu observo isso já com esse novo governo, onde vai ser instituído na escola cantar o hino nacional, onde vai ter religião, voltar às raízes, à base. Não estou falando que esse governo vai ser o salvador da pátria, nada disso. Mas o salvador da pátria já nasceu, hoje está com 17 anos. É uma pessoa que vai, não só ele, mas vai tomar as rédeas do direcionamento final do Brasil. Então, nós temos notícias de espíritos altamente de escol que já estão reencarnando no planeta. Só para vocês terem uma ideia, a cada 10 espíritos que reencarnam no planeta, 9 são espíritos índicos, espíritos cristais, espíritos diamantes ou espíritos arco-íris, nesta ordem. E um índigo menos evoluído, o cristal, o diamante, o arco-íris. Desses, o que dá um pouco mais de trabalho é o índigo. O resto, ele nasce, não dá trabalho nenhum, vai ser demonstrado daqui a pouco. Então esses espíritos é que vai conduzir aqueles que vão ficar na quinta dimensão, na regeneração. Então esses espíritos estão vindo de outras orbes, reencarnando em massa no planeta, para conduzir a humanidade, nos seus vários aspectos, nas músicas, para mudar o conceito de músicas, dessas músicas horrendas que está tocando hoje em dia, conceito de artes, conceito da filosofia, da medicina, da ciência, da sociologia e da religião. A religião hoje está uma balbúrdia, poderia ser chamado assim. Você fala assim, como? Com raras exceções, a maioria das egrégoras religiosas só querem saber do ganho de si mesmo, usurpando aquilo que nós chamaríamos de fiéis. São poucas as religiões que bem conduzem a humanidade, sem outros interesses. Então, na regeneração, o bem já predomina sobre o mal. É onde as pessoas vão ter paz, realmente paz, tranquilidade. Tranquilidade que eu falo não é sentar na cadeira e ficar assim, ó, estou tranquilo. Não. É um indivíduo ter o interrelacionamento com o próximo do ideal, o indivíduo já ter um intercâmbio com a natureza bem eficaz, sem a revolta dela contra você e sem você prejudicá-la, e assim, até nós chegarmos no final do processo de regeneração, nós vamos estar completamente dentro da quinta dimensão, e nós não vamos estar mais tão fisicamente, nós vamos estar, da quinta dimensão para frente, o indivíduo perde matéria densa, e ele vive e convive num plano mais sutil, sem tanta materialidade. E depois vem os mundos celestes e os mundos divinos. Deus está lá nos primeiros capítulos, nas primeiras perguntas e respostas do livro da Gênesis, está lá, Deus não privilegia ninguém e nem castiga ninguém. A situação de eu chegar em mundos celestes, de eu chegar em mundos felizes, é um alto esforço, visto que todos nós temos o mesmo volume de oportunidades,
Fomos criados do mesmo jeito, simples e ignorantes. O jornadear, a nossa jornada, cabe a cada um de nós. A conquista da felicidade, a conquista do processo evolutivo, para atingir mais rapidamente mundos felizes e mundos ditosos, cabe a cada um. Não adianta olhar para a Madre Teresa e dizer assim, nossa, Deus privilegiou ela. Nossa, o Chico Xavier foi um privilegiado. Nada disso. Eles trabalharam, eles aproveitaram as oportunidades que lhes chegaram. Porque há bilhões de anos atrás eles também eram primitivos, eram simples e ignorantes também. Então, cabe a nós aqui, ó, diante da N palestras, da N benevolências que nós já absorvemos dessa casa espíritas e de outras casas espíritas, já é para nós sermos diferentes. Se esforçar para vencer as mazelas que está dentro de nós, o leão que está dentro de nós, o adversário que está dentro de nós. A gente quer sempre vencer o adversário que está lá fora, mas você tem que vencer o adversário que está dentro de nós, que são nossas mazelas. Então, não olvidemos, contudo, que a Terra é uma escola. Se não é possível conceder por enquanto um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia. Então, hoje nós somos rebeldes, preguiçosos, sofremos nossas consequências dos nossos atos. Mas um dia, com certeza, nós vamos sair dessa situação, não porque Deus vai nos privilegiar, não. Porque as ferramentas para cada um crescer e seguir avante, já está dentro de cada um. Mas eu escuto assim, as pessoas às vezes me falam assim, ó, eu queria tanto saber qual a minha missão na Terra. Às vezes a pessoa morre e nunca descobre qual é a missão dela. A missão dela, eu vou falar mais uma vez, ó, é melhorar. É melhorar, se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Essa é a missão. Agora, o que vai aparecer em torno dela, para ela se melhorar, aí é outra condição. Eu amparei o caído, eu evangelizo, eu reconstruo a natureza, eu ajudo a despoluir, eu dou comida para o faminto, eu visto o nu, eu visito o doente. As ferramentas existem. E esse processo, nós que somos espíritas, nós acreditamos no processo da reencarnação. Muitas religiões acreditam na unicidade da existência. E nós sabemos que uma única existência não é o suficiente para levar o indivíduo a um patamar evolutivo adequado. Jamais. Então, essa aqui foi uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um estudioso da época, que Jesus fala assim, ó, Nicodemos, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos disse, Senhor, como que pode um homem voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo? Aí ele falou assim, Nicodemos, se tu não sabe esses conceitos que são terrenos, que dirá os conceitos celestiais? Então Jesus estava falando para ele do renascer de novo, da reencarnação. E lá no livro dos Espíritos tem assim, ó, quantas vezes preciso renascer ou reencarnar para atingir a evolução? Os Espíritos vêm com a resposta assim, ó, quantas vezes sejam necessárias. E eu já falei, aqui na Terra vai de 10 mil a 15 mil, em outras órbitas continua, 16, 17, vai indo. Até o indivíduo atingir
o estágio evolutivo. É óbvio que quanto mais renitente, mais rebelde, mais ele sofre. Quanto mais ele fica na retaguarda, mais ele sofre. Então o ideal é o seguinte: nossa, eu já sei dessa verdade, eu tenho que evoluir? Tenho que evoluir. O que eu tenho que fazer? Eu já expliquei quais são as ferramentas. Arregaça a manga e vai. E vai. Quanto mais você se manter ali na retaguarda, mais você vai sofrer, mais você fica para trás. Então, ele estava falando da reencarnação. É um predeterminismo divino. Todos nós tendemos à perfeição. Deus fez todo mundo para ser perfeito e para ser feliz. Todo mundo. Aí você vai imaginar o mais perverso das pessoas. Ele está predeterminado a ser feliz. Um indivíduo bruto, aquele que aniquila a cidade inteira, também. Deus não fez ninguém para ficar para trás. E Jesus falou isso. Falou assim, ó: nenhuma das minhas ovelhas ficará para trás. Se preciso for, eu deixo 99 ovelhas e vou pegar aquela que está perdida. Então ninguém vai ficar para trás. Mas eu volto a falar, cabe-nos o esforço, urge, como dizia minha avó, urge o esforço agora. Urge. Aproveitando que nós estamos no início já de 2019, eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram um monte de promessas de emagrecer, fazer dieta, fazer atividade física, estudar para passar no concurso, e faz a promessa também de ser melhor. E quando chegar no final do ano, olha para trás e fala assim: nossa, eu melhorei. Eu melhorei. Então a Terra figura-se como um subúrbio, um hospital e uma penitenciária. Ela é um subúrbio dos mundos felizes. Vamos imaginar uma cidade onde tem tudo no centro, e a proporção que você vai se afastando para os arrebaldes, vai ficando tudo mais difícil. Até o asfalto, os buracos são maiores, as escolas são mais escassas, pronto-socorro, hospitais nem se fala. Então a Terra está numa situação dessa aí. Dentre os planetas evoluídos, a Terra está lá no subúrbio, provisoriamente. E quem são os habitantes da Terra? Há na Terra, segundo Santo Agostinho, 3 grupos de espíritos, né? Os que se encontram em regime de expiação, que já viveram em outros mundos. Eu falei isso já. Os selvagens, espíritos recém-saídos lá do seio da criação, foram recém-criados. Então ele é colocado no meio dos semicivilizados para ajudá-los, para que eles evoluam. É por isso que quando fala assim: nossa, estão acabando com o território indígena, nossa, o índio tem que ser devolvido para o meio do mato. Não tem nada a ver com isso aí. O índio tem que crescer, o aborígene tem que crescer, o pigmeu tem que crescer, até porque um dia ele vai estar em nova fase. Então ele, mergulhado no meio do povo, ele vai aprendendo, vai indo para a escola, vai tendo religião, etc. Tem índio hoje, nós já tivemos índio deputado, índio prefeito, índio que tem mineradora, índio que tem avião. O índio vai crescendo. Índio evangelizador. Nós temos até cotas nas universidades para índio também. E outra categoria é os semicivilizados, né? Que somos nós, que estamos mergulhados ainda no momento de provas e expiações.
Então, a escala dos espíritos são essas daí, ó. Dentro dos espíritos imperfeitos, nós temos os espíritos perturbadores, neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. Depois nós já temos os espíritos bons, que são os superiores, os sábios e os benévolos. E aí os puros, que estão em outro patamar. De quando em quando, esses espíritos bons e os espíritos puros reencarnam na Terra como espírito arco-íris, que são os arco-íris, como diamantes, para arrastar a humanidade atrasada. Arrastar a humanidade atrasada. Em todos os conceitos, filosófico, científico, religioso, etc, etc, etc. Eles são verdadeiramente missionários. Eles reencarnam não para passar prova e expiação, porque a prova e expiação não os atinge. Mas eles vêm aqui para iluminar, dar exemplo e arrastar a humanidade. Eu vou mostrar alguns exemplos deles aqui daqui a pouco. Então ainda esses espíritos, né, têm uma predominância muito grande da matéria sobre os espíritos. Aliás, a condição que faz isso, gente, é o orgulho e egoísmo. A pior chaga, lembre sempre disso, ó, a pior chaga da humanidade, orgulho e egoísmo. Essa é terrível. Aliás, Allan Kardec faz uma pergunta para os espíritos superiores no Livro dos Espíritos. Qual o pior entrave, qual o maior impeditivo de fazer a humanidade crescer e evoluir? Os espíritos vêm na resposta dizendo: orgulho e egoísmo. Se você se livrar dessas duas chagas, ó, já era. Então diz ele, ó, fonte de todo mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda ordem cessarão quando os homens se regerem pela caridade. A caridade é o inverso do orgulho e do egoísmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são as duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Todo mal deriva do egoísmo. O interesse individual é a demonstração da continuação de nossa animalidade. Olha aí. Quando a gente tem um interesse só nosso, é um sinal que nós estamos insistindo a não sair do estágio animalesco. Quando a gente começa a dividir as bem-aventuranças que porventura nós detenhamos, o indivíduo já está eliminando o aspecto animal que existe dentro dele. Uma breve história, olha só, a respeito do orgulho, mas principalmente do egoísmo, queria as coisas só para si. Ó, 3 viajantes encontraram certa vez um tesouro. Depois, eles sentiram fome e um deles foi comprar comida. No caminho ele pensou: por que não colocar veneno na comida? Comerão, morrerão e eu ficarei com todo o tesouro. Olha aí, egoísmo, querendo um tesouro, dava muito bem para os 3, mas o cara quer só para ele. Entretanto, os seus companheiros que ficaram lá, deliberaram também em matá-lo e dividir entre si a sua parte. Quando voltou,
assassinaram-no e comeram a comida envenenada e também morreram. Ele trouxe a comida envenenada. Quando ele chegou, os dois mataram ele. Os dois comeram a comida, morreram os três. E é isso que nós fazemos. Pensa que não? Nós nos matamos. Nós nos matamos diuturnamente por causa do egoísmo. Gente, quando uma pessoa, um administrador de uma cidade, de uma nação, ele usurpa o dinheiro para ele, em detrimento de fazer esporte que gera qualidade de vida, em detrimento de construções de hospitais ou melhoria deles, de abertura de escola que educa, instrui, um indivíduo está sendo extremamente egoísta e ele está matando os outros, às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta. Então, para combater o egoísmo, nós temos que atacar o mal na sua raiz, isto é, pela educação. Fazer com que os homens, não fazer com que os homens sejam mais instruídos só, mas pela a necessidade dele fazer o bem. Não adianta eu ter instrução só. O que adianta? Eu tenho muito conhecimento, mas não põe esse conhecimento em prática. Então só tenho conhecimento. Então ele tem que ser coberto para que ele faça o bem, a benevolência. A educação conveniente, a educação convenientemente entendida constitui chave do progresso moral. Por isso que Allan Kardec falou: espíritas, instruí-vos. Há 2000 anos, Jesus falou da instrução, do conhecimento, quando ele disse: a verdade vos libertará. O que é a verdade? É o conhecimento. Para você ter conhecimento, você tem que estudar. E não é só berço, banco acadêmico não. Tem que ser o banco religioso, o estudo, a interiorização, a meditação, os momentos de reflexão, a oração. Tudo isso internece o homem. Ele funciona nele como uma espécie de uma alavanca propulsora, impulsionando ele sempre para frente. Então, quando o homem conhecer esses caracteres, ele vai estar observando a si mesmo e vai estar se melhorando. Como disse Sócrates, ele usou essa frase, que está lá no portal do Delfos, Sócrates falou assim, conheça-te a ti mesmo. Como é que eu conheço a mim mesmo? Eu faço alguma coisa, nossa, eu fui violento. Eu faço outra coisa, nossa, eu fui suvina. Nossa, eu faço alguma coisa, nossa, eu sou prepotente. Você se conhecendo, você vai tentando domar essas mazelas que estão dentro de você e sacando para fora, substituindo por situações salutares. Por isso, Sócrates, Jesus, Allan Kardec fala do conhecimento. O conhecimento, gente, é algo, o conhecimento é sine qua non, é ímpar. É ímpar. Porque enquanto nós permanecermos no estado de ignorância, nós sofremos. Que sofrimento é esse que você fica falando o tempo inteiro? Então eu vou falar. Os sofrimentos atrozes que aparecem. A gente deixa aflorar os leões que estão dentro de nós. E quando esses leões afloram, nós prejudicamos o outro, o próximo.
e nós prejudicando o próximo, como uma mão de duas vias, nós estamos nos prejudicando. E a destinação futura da terra? A destinação da terra é a felicidade. Todos os povos, todas as nações da terra, do mundo espiritual, dos mundos visíveis e dos mundos invisíveis, a predestinação de todo mundo é a felicidade. Porém, na terra ainda não é possível ter felicidade. Porque a felicidade é um estado da alma, é um estado de tranquilidade. Felicidade não tem nada a ver com coisas materiais. A felicidade tem a ver com um estado de tranquilidade. Por exemplo, você dormir e antes de dormir, você pensar consigo mesmo: nossa, hoje eu fiz o bem, eu estudei, e amanhã eu vou fazer melhor do que fiz hoje. Essa, inclusive, é a sugestão de Santo Agostinho. Fazer uma reflexão à noite. E no outro dia, se esforçar para ser melhor. Então, o fato de fazer isso, te dá um estado de consciência tranquila, paz. E isso é verdadeiramente o primeiro passo para a felicidade. Porém, nós só vamos ter esses caracteres na sua totalidade em outros planos. Ela começa com maior plenitude já agora na quinta dimensão, na regeneração. No final da regeneração, a humanidade vai estar quase que completamente felizes. Aí o próximo passo é felicidade. Então, a geração futura, a gente nota e já sabe, tem notícias todo dia, para quem estuda, para quem pesquisa, todo dia nós temos notícias das transmigrações. Nós estamos aqui rodeados de bilhares de espíritos de outras orbes, de Orion, de Aldebaran, de Arcturus, de outros mundos, que estão aqui para nos auxiliar. Muitos deles, como eu já falei, estão reencarnando no planeta. Então, alguns estão vindo para ficar, e muitos daqui estão indo embora. Mas o pico da situação de transmigração ainda não aconteceu. Mais uma vez, segundo nós temos notícias através dos livros, Transição Planetária, Terra em Transição, a Gênese, o próprio Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e um monte de literaturas. 2019 é o ano das grandes transmigrações de almas. Estou dizendo isso não é para amedrontar ninguém, é para que a gente fale assim: nossa, então está aí, né? Então vamos correr, que dá tempo, dá tempo. Agora, quem não fizer nada por si, aí não tem jeito, né? Isso aqui eu já falei, ó. Em cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, antes que nela reencarnaria, vem um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, cada criança, a cada 10 crianças, 9 já são... Vocês podem observar as crianças. Pode observar. As crianças já não querem comer carne e nem adianta entubar a carne nela, porque elas sabem que a carne são os nossos irmãos. E eles sabem disso, eles já vêm com essa consciência. Então essa humanidade aqui, ó, nova, cabe fundar a era do progresso moral, intelectual. É nova era para a humanidade, gente. É que Jesus falou, é o fim do choro
e do ranger de dentes. Essa nova era é o fim de choro e de ranger de dentes. É onde a humanidade vai gozar de uma certa paz e tranquilidade. Eu trouxe para vocês alguns espíritos pequenininho, voltados para as artes e voltado para a astronomia, para vocês verem já desde pequeno, o que eles fazem, o que eles falam a respeito de Deus, das coisas, do universo. Indivíduo que não tem nem dedo suficiente, o dedinho desse tamanho já toca qualquer coisa, coisa que a gente se esforça para tocar e não consegue tocar nada, nem entrando na escola. Observem. Relax, man. O moleque tem 1 ano e meio, gente. Olha o espelho desse moleque. Hey, high five. Good job. Esse moleque aqui, ó, tem 9 anos, mas desde os 2, 3 anos, conhece tudo de astrofísica, de astronomia. We are on Earth, and the Earth is just one planet in the galaxies. You could compare that to an ant on the patio in this backyard. The ant doesn't know that there's more than the patio here. He just keeps walking. He doesn't know he's just part of of lots of worlds, and the human race is sort of like that. After they've discovered what's up there, they know they're only a little part of the huge galaxy. I think there probably are many different kinds of life forms, cells and organisms. Some may not be visible, some may not have been discovered, and some may be on places we can't go. And they all might have the same perspective as we do on. Essas crianças, elas estão mergulhadas dentro dessas características aqui, ó. Os índigos, cristais, diamantes, arco-íris. Então, é uma época de transição. Como diz os espíritos superiores, não é o fim. Todo mundo fala que o Apocalipse é o fim, que vai acabar. Não vai acabar. Só vai transmigrar. Alguns vêm, outros vão,
e o processo dos que vão continua, e os processos dos que ficam e dos que vêm continua também. Nada se acaba. E para encerrar, eu gostaria de falar sobre os pequenininhos, né? Não só o pequeno, mas o seio familiar, que fala assim, ó, qual a melhor escola de preparação de almas encarnadas, reencarnadas na Terra? É o lar. É o lar. Então não adianta pai e mãe deixar a criança na mão de empregados, certo? Que quando ela perceber, mesmo ela sendo um índigo, o cristal não, que o cristal e o diamante, eles não precisam, na verdade, ele que corrige os pais não precisam corrigi-los. Os índigos, se cair na mão de um pai displicente, ou de uma mãe relapsa, o menino se perde. Ele usa a inteligência dele, que é extremamente inteligente, para outros rumos. Então, por isso que os Espíritos falam que é o lar. É onde recebe a base, toda a base do sentimento e formação do caráter verdadeiro. É o Instituto da Família. A escola, ela pode instruir, mas quem dá a educação é a família. Com certeza. Por essa razão que a universidade poderá fazer cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Emmanuel dizendo, ó, na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. E eu digo além, ó, quem tem seus pupilos, leve na evangelização, leva na igreja, leva em qualquer lugar para ele se evangelizar. Como diz Jonas de Ângeles, criança educada hoje, homem de bem amanhã. E a doutrina espírita vem e arremata. É melhor no processo educativo que a criança chore hoje, sozinha, para você não ter que chorar com ela no futuro. Tudo que foi falado está pautado através desse homem, que em momento algum vai nos abandonar. Então, que a gente possa, em 2019, ter fé, confiança, que não estamos sós. A nossa jornada está coberta e recoberta de espíritos abnegados ao nosso lado, nossos guias, mentores. E todos aqueles que se propõem a fazer algo de bem, venham uma pleide de espíritos e ficar ao seu redor. Todos enviados e sob a égide do nosso mestre querido. Por isso que ele diz, e ele o é, o caminho, a verdade e a vida. Um bom resto de semana a todos, que possam ficar com Deus.